Boa noite a todos. Quero agradecer ao Valentim pelo convite que me fez estar aqui com vocês hoje para trazer esse estudo. Ele me pediu para mim não andar muito, isso vai ser difícil, porque eu sou meio inquieto, não consigo ficar muito amarrado, muito preso, mas enfim, vou ficar quietinho aqui. Eu só fiquei triste de ver que a parte mais bonita da reunião saiu, né? Que são as crianças, né? Ficou o pessoal mais velho, mas eu fico muito feliz de estar aqui com sinceridade, porque eu vejo muitos amigos e amigas, e acho bom que a gente tenha essa oportunidade de estar sempre aprofundando o estudo da doutrina. E o tema que o Valentim pediu que eu falasse com vocês, que é sobre a caridade, é um tema extremamente delicado para nós espíritas, porque muitas vezes nós nos equivocamos em relação ao que seja a caridade. Então, portanto, é bom que a gente sempre esteja passando sobre esse tema, para que a gente possa clarear, para que a gente possa esclarecer muitas dúvidas que nós temos. Muitas vezes nós radicalizamos dentro da doutrina para um lado ou para o outro, e muitas vezes não é esse o propósito do ensinamento, né? Aliás, Jesus nunca nos trouxe uma postura radical em relação a nada, e esse estudo mostra isso com muita claridade, porque essa frase, essa fala, fora da caridade não há salvação, está diretamente ligada aos ensinamentos do cristianismo, né? Bom, então é o seguinte, esse tema, ele nos traz muito a lembrança de uma das parábolas mais lembradas por todos nós, de Jesus, que é a parábola do bom samaritano. E por que é importante a gente ver a parábola do bom samaritano? Para que a gente possa fazer o estudo da caridade. Porque nela, Jesus nos apresenta a questão da salvação. E como é que nós chegamos à salvação? Que é a grande questão que a parábola do bom samaritano, que nós não vamos fazer uma leitura dela porque ela é um pouquinho extensa, mas a parábola do bom samaritano nos dá alguns caminhos que nos fazem refletir sobre as nossas atitudes em relação ao próximo e principalmente em relação aos ensinos da doutrina espírita, né? Bom, primeira questão que Jesus dizia na parábola: tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigaram, estive nu e me vestiram. Isso é as considerações iniciais que dentro da parábola ele coloca como uma das práticas mais efetivas da caridade. E aí questionam ele: mas quando é que nós fizemos isso em relação a você, Jesus? Na parábola há esse questionamento, né? E ele coloca o seguinte: quando nós agimos para com os outros, para com os nossos irmãos, nós estamos agindo para com Jesus. Então, quando Jesus faz essa apresentação aqui, na verdade ele se refere à ação que nós praticamos em relação aos nossos irmãos, em relação àqueles que estão próximos de nós. Mas isso de uma maneira bastante ampla Jesus coloca. E para nós entendermos essa prática da caridade, é necessário que a gente detalhe um pouco mais isso, para que a gente tenha clareza em relação a como se praticar a caridade, que é a grande dúvida que muitas vezes permeia as considerações dentro da doutrina espírita. Muitas vezes nós ficamos em dúvida qual seria a atitude mais correta, qual seria a postura mais correta em relação à caridade, qual é o entendimento que nós temos de caridade. E é uma questão muito delicada realmente, porque nós vivemos um momento de transição planetária. Nós vivemos um momento de grandes transformações, de profundas transformações. E muitas vezes, nesse processo de transformação, nós nos confundimos. O que é que está certo e o que está errado? Aonde eu devo ir, aonde eu não devo ir em relação às minhas atitudes, né? Como é que nós nos preparamos para enfrentar essa transição que está acontecendo? E como é que essa transição está acontecendo e com que rapidez ela vai ocorrer? Nós sabemos, e aí é que fica uma questão muito delicada para nós sabemos pelo ensinamento dos Espíritos que nós estamos vivenciando essa transição planetária, deixando de ser um planeta de expiações e provas para ser um planeta de regeneração.
Agora, como é que se dá isso? E qual que é a postura que nós temos que ter em relação a isso? Qual que é a postura que nós temos que ter em relação aos nossos irmãos, ao que nós observamos e presenciamos no dia a dia? E Jesus reserva nisso um grande segredo, quando ele diz exatamente: em verdade eu digo que todas as vezes que fizeram a um desses pequeninos, foi a mim que fizeram. Por que isso é um grande segredo? Porque nós temos muita dificuldade de enxergar o outro como um irmão. Nós temos muita dificuldade de entender que a maneira como nós agimos para com o outro é a maneira como Jesus esperaria e espera que nós agíssemos para com ele. Então, portanto, qual que é a grande questão que nós temos? O que Jesus quer nos mostrar efetivamente com essa parábola e com esse ensinamento de que fora da caridade não há salvação? Ele quer mostrar que a única maneira que nós temos para alcançar a felicidade é mudando as nossas atitudes íntimas, principalmente em relação ao outro. É muito fácil nós amarmos quem nos ama, mas é muito difícil nós amarmos quem não nos ama. É muito fácil nós perdoarmos aquele com quem nós temos uma afeição profunda. É muito difícil nós perdoarmos aqueles com quem nós temos diferenças. É muito difícil nós aceitarmos aqueles que amamos, mas que têm atitudes diferentes das nossas. É muito difícil nós aceitarmos aqueles que nos constrangem, que nos incomodam com as suas atitudes diferentes. Portanto, Jesus coloca que a ação no bem é a única fórmula que existe para que nós possamos alcançar a nossa felicidade e, portanto, de uma maneira simbólica, a tal da salvação que ele se refere. Quando ele fala em salvação, ele se refere não àquela maneira, digamos, teológica, dogmática e que foi desvirtuada pelas igrejas ao longo do tempo. Quando ele fala em salvação, na verdade, é o caminho da felicidade. Aliás, dentro da doutrina espírita, nós aprendemos que não existe nada determinado, porque tudo está por ser construído. Todo o caminho que nós temos pela frente é um caminho que nós construímos, o caminho não está pronto. A única coisa determinada que existe nas nossas vidas, porque foi assim feito por Deus quando nos criou, é sermos felizes. A única determinação que existe por parte de Deus em cada um de nós é a felicidade. Agora, mesmo assim, essa felicidade, ela está determinada pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Ou seja, em outras palavras, nós sabemos que seremos felizes. Agora, como, quando, de que forma, isso cabe a cada um de nós através do nosso livre-arbítrio. Por isso, não existe nada pré-determinado. As pessoas às vezes confundem planejamento reencarnatório com determinação, né? Com determinismo. Isso não existe. O que nós temos é um planejamento reencarnatório quando nós reencarnamos. Nós fazemos isso antes de reencarnarmos. Hoje, através do nosso livre-arbítrio e através da nossa consciência. Por que eu digo hoje? Porque hoje somos espíritos um pouco mais evoluídos. Portanto, nós temos condições de, junto com os nossos mentores espirituais, nós temos condições de definir o que é melhor para cada um de nós na encarnação seguinte, aquela que nós estamos planejando. Mas mesmo assim, mesmo com o planejamento reencarnatório, não significa que tudo aquilo que nós planejamos ocorrerá. E mesmo que nós planejamos, a maneira como vai ocorrer depende do nosso livre-arbítrio. Depende dos nossos valores em que nós vamos trabalhar para poder desenvolver aquele planejamento reencarnatório. Portanto, não existe nada pré-determinado. Existe um planejamento com necessidades espirituais que nós temos. Mas a única coisa determinada que nós podemos garantir é isso aqui, a felicidade, porque Deus nos criou para sermos felizes. Agora, quando, como, quando e de que maneira, isso depende para cada um de nós. Portanto, isso aí nos leva à evolução. O espírito evolui moralmente buscando o quê? Virar anjo? Não, buscando ser feliz. É através da evolução que nós alcançamos aquilo que Deus determinou para cada um de nós, que é a felicidade.
Portanto, a felicidade, ainda que seja um conceito difícil para nós definirmos, porque para a maioria absoluta de todos nós, felicidade é momentos, né? São momentos de conquistas, momentos de prazer, momentos de satisfação que nós ilusoriamente achamos ou conceituamos como felicidade. Mas a felicidade que Deus nos promete, que nos reserva, é algo que nós ainda não temos como conceituar e definir com clareza. Nós temos ainda a nossa evolução, a nossa capacidade de compreender a vida, a existência e o universo ainda é muito limitada. Limitada principalmente pela nossa condição de estarmos na matéria. Nós não somos espíritos livres para compreender a existência e a realidade do universo de uma maneira mais plena, mais completa. Ainda somos muito limitados a essa prisão em que nós nos encontramos, que são os nossos corpos, né? As nossas dependências materiais. Mas é fundamental que a gente entenda isso aqui. Não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que ocorrem. Não existe melhor maneira da gente definir o que é que nós devemos fazer em relação à caridade, a não ser refletir sobre isso, né? Aliás, Kardec perguntou para os espíritos se para sermos melhores e felizes bastava não fazer o mal. E os espíritos foram taxativos. Não, é necessário que se faça o bem também. Portanto, a caridade é isso. A caridade não é nós nos omitirmos em relação às ações que nós julgamos ruins. A caridade significa nós nos movermos, significa nós termos o quê? Uma ação ativa. Portanto, para sermos agentes da caridade, para praticarmos a caridade, nós devemos nos mexer, devemos nos movimentar. E aí é que nós devemos encontrar as maneiras de como fazer isso, né? Isso sempre acontece. Aperta para mim ali, ó, nisso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó, nessa... Não está... Espera aí, vai pegar agora, pode deixar. Bom, Kardec perguntou na questão 886 do Livro dos Espíritos o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Porque como caridade é um assunto extremamente explorado pelos espíritos e determinante na questão da nossa evolução espiritual, como é que é o sentido verdadeiro que Jesus quis dar a essa palavra, né? Porque hoje nós entendemos caridade de diversas maneiras diferentes, né? Tem pessoas que acham que caridade é uma vez por ano, no centro espírita, fazer a distribuição de uma cesta básica, né? Tem outras pessoas que acham que é no inverno dar um cobertor para quem tem frio. Então tem diversas maneiras de se entender o que é caridade. E Jesus, evidentemente, soberano em todo tipo de sabedoria, ele vem conceituar para nós exatamente o que é a caridade. Aliás, de uma maneira que nos deixa até melhores no sentido de poder praticar a caridade de diversas maneiras. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Fácil, né? Praticar caridade, não é? Quem é que não consegue ser benevolente com as pessoas, mesmo quando essas pessoas são diferentes de nós? Mesmo quando essas pessoas nos incomodam? Quem é que não consegue ser indulgente, né? Aceitar as imperfeições dos outros? E quem é que não consegue perdoar as ofensas? Isso é muito simples, né? Por isso que fora da caridade não há salvação. Ou seja, nós aprendermos a fazer isso nos garante
condições para evoluirmos espiritualmente, sermos salvos, que na linguagem de Jesus significa o quê? Sermos felizes. Portanto, todo esse caminhar que nós temos nessa encarnação e nas encarnações futuras, nos leva a um único objetivo: aprender a fazer isso. Só tem esse objetivo. Porque quando nós soubermos fazer isso aqui, praticarmos isso aqui, nós efetivamente seremos espíritos melhores. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Por quê? Porque será uma coisa recíproca. Haverá uma reciprocidade de sentimentos e atitudes na sociedade, na humanidade. E todos os males que hoje nós enxergamos na sociedade serão fatalmente acabados, terminados, à medida em que nós aprendemos a fazer isso. E aí, para tentar detalhar um pouquinho melhor isso, a gente vê que, segundo Jesus, a caridade não se restringe à esmola. Esse é um equívoco que a maioria das pessoas cometem. Elas acham que, dando alguma coisa ao outro, estão sendo caridosos. Né? Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou superiores a nós. Então, portanto, em todas as relações que nós temos no dia a dia e em qualquer situação de relação, familiar, de amigos, profissional, no trabalho, em qualquer tipo de relação, nós temos que aprender a fazer caridade. Nossa, mas é uma exigência muito grande, né? É um desafio muito grande, mas nós vamos ver que é possível fazer isso. É possível. Então, quando os espíritos falam que é ter benevolência, significa o quê? Boa vontade e disposição para praticar o bem. Não é tão difícil praticar o bem. Eu acredito que todos nós temos condições de identificar aonde e quando nós podemos praticar o bem. E, aliás, a vida nos propicia diversos momentos, diversas oportunidades para nós praticarmos o bem. É que talvez no imediatismo, na rapidez, na urgência que nós damos aos nossos interesses, nós não enxergamos. Nós não enxergamos as oportunidades que a vida nos dá de praticar o bem. Então, portanto, ser benevolente não é assim tão complicado. É só uma questão da gente começar a reservar no nosso dia a dia um pouquinho mais de atenção às oportunidades que a vida nos dá para praticar o bem. Indulgência, que é clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. Ora, nós estamos sempre cobrando do mundo que nos aceite do jeito que somos. Ou não estamos? Nós sempre reclamamos, discutimos, debatemos quando alguém nos critica por sermos de determinada maneira, por termos agido de determinada forma. E nós não temos nenhuma paciência com as pessoas que são diferentes e que também, como nós, estão repletas de imperfeições. Porque se nós não fôssemos imperfeitos, nós não estaríamos aqui. Nós seríamos espíritos já mais evoluídos e certamente estaríamos em outros planos espirituais, ou estaríamos aqui em missão, mas não, nós estamos aqui em expiação e prova. Isso está diretamente relacionada à nossa condição de espíritos ainda atrasados, espíritos inferiores. E mesmo que nós estejamos na condição de um planeta que sai da condição de expiações e provas para um planeta de regeneração, nós ainda estamos muito atrasados. Ninguém disse que nós já estamos mudando de condição planetária. Nós estamos iniciando a transição planetária. Essa transição pode demorar 100, 200, 500, 1000 anos. Vai depender da atitude de cada um de nós. Aliás, o mundo só será melhor quando o conjunto da humanidade for melhor. Portanto, a reforma primeira, ela é pessoal, ela é íntima, ela não é coletiva. Nós cobramos a reforma da sociedade, nós cobramos a mudança da sociedade, mas esquecemos de cobrar a mudança própria nossa. Porque a sociedade só vai ser melhor quando o conjunto dela, ou seja, nós, individualmente, formos melhores. Portanto, enquanto isso não for possível, nós temos que aprender a ser indulgentes,
aceitar o outro como o outro é, com as suas imperfeições, porque nós também somos imperfeitos. E o perdão. Talvez o perdão de tudo isso seja o mais difícil. Por que seja o mais difícil? Porque nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, somos vaidosos. E é muito difícil uma pessoa vaidosa e orgulhosa perdoar o outro por uma ofensa que o outro praticou, por um ato que te desagradou. É muito difícil para nós isso, porque nós ainda somos muito orgulhosos. Aliás, é o maior dos males. De todas as tendências negativas que nós trazemos das nossas experiências encarnatórias passadas, a mais difícil de nós perdermos é o orgulho. E o orgulho leva ao egoísmo, leva ao individualismo, leva à arrogância, leva a todos os outros males, né, que acabam contaminando o bem-estar da sociedade. Porque são as ações individuais de cada um de nós levadas por isso aí. Então, portanto, a gente vai observar na prática que a gente encontra diversas oportunidades e momentos para que a gente para que nós possamos praticar a caridade. O que a gente precisa refletir dentro de nós, como fazer isso, como permitir que essa oportunidade entre em nós e que a gente efetivamente aproveite a oportunidade, né? A caridade, nós temos também, dentro dessa questão da prática da caridade, e na parábola do bom samaritano isso fica muito claro, naquela primeiro slide que eu mostrei, né? Que nós podemos fazer a caridade material, que consiste em auxiliarmos os nossos irmãos que passam pela prova da pobreza, é dar alimento a quem tem fome, agasalho, ao que passa frio, enfim, amenizar o quanto possível as privações materiais daqueles que sofrem, daqueles que nos cercam e sofrem. Isso tem um mérito muito grande, principalmente quando nós nos dispomos a dar daquilo que nós temos, daquilo que poderá nos fazer falta, né? Mas também é de grande mérito nós distribuirmos aquilo que nós temos a mais. Aliás, é uma prova de redução de egoísmo, quando nós aprendemos a distribuir o que nós temos a mais, né? E nós temos a caridade moral. A caridade material, via de regra, é muito fácil de ser praticada. E nós nos iludimos com ela, porque nós fazemos e damos as costas como se fôssemos os mais caridosos do mundo. Nós fazemos isso com muita facilidade, a caridade material. Aliás, nós, o povo brasileiro especificamente, é um povo muito solidário. É um povo que consegue praticar a caridade material com muita facilidade. Mas a caridade moral, essa é a mais complicada e a mais difícil. E essa determina realmente, essa reflete o que nós somos moralmente. Essa é um reflexo do que nós somos moralmente. Porque ela consiste em nós nos suportarmos uns aos outros. Nos suportarmos uns aos outros já resume tudo. Eu não precisaria nem detalhar. O quanto é difícil nós nos suportarmos uns aos outros. Talvez muitos aqui já consigam suportar aqueles que são muito diferentes. Mas a maioria ainda da humanidade, e dos espíritas também, ainda tem muita dificuldade de suportar uns aos outros, né, as criaturas entre nós. Saber calar, se fazer surdo quando for escarnecido ou zombado, não dar importância quando for humilhado por alguém que erradamente se supõe superior a nós. Poderia aqui citar uma série de outros exemplos. Eu deixei esses aqui porque eu acho que esses são os que nós lidamos mais no dia a dia. São as questões que mais nos incomodam. Mas dentro da questão da caridade moral, nós poderíamos citar uma infinidade de situações que nos incomodam, que nos levam a ter dificuldade de nos suportar uns aos outros. Mas essas são as que estão mais presentes na nossa vida desde criança. Hoje tem um tal do bullying, né? Que é uma representação muito clara de como as pessoas se relacionam com as outras desde pequeno, né? E a gente tinha que aprender a ignorar isso. Tinha que aprender a não se incomodar com isso.
das duas, da caridade material e moral, e eu já mais ou menos já antecipei, qual que é a mais difícil de ser praticada? A caridade moral. É a mais difícil, mas é a que mais nos aproxima de Deus. É lógico. Se a caridade moral reflete o que nós somos moralmente, na medida em que nós evoluímos moralmente, nós somos mais tolerantes com as diferenças. E se nós somos mais tolerantes com as diferenças, nós praticamos a caridade que Jesus nos apresenta. E praticando a caridade que Jesus nos apresenta, que leva à felicidade, é a que nos aproxima de Deus. Porque a felicidade, tanto a felicidade como Deus, são duas coisas extremamente difíceis de conceituar. Não é verdade? Deus é algo, e Kardec foi muito feliz nas respostas que os Espíritos deram para ele, na primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Né? Os Espíritos respondem na única linguagem que nós teríamos condições de entender. Quando fala que é a causa primeira de tudo. Só isso. Porque nós não temos condições de entender o que seja Deus. Por que nós não temos condições de entender o que é Deus? Porque se Deus é o absoluto, é o tudo, e nós ainda estamos reduzidos a um indivíduo dentro de um corpo altamente deficiente, deficitário, sob os aspectos da plenitude da criação de Deus, como é que nós vamos entender o que é Deus? Se nós ainda não perdoamos o outro, se nós ainda não aceitamos as diferenças dos outros, como é que nós entendemos o que é Deus? Não tem como entender o que seja Deus. Então, nós ficamos com as respostas dos Espíritos. Né? É a inteligência suprema a causa primeira de tudo, porque não tem outra explicação para que a gente possa compreender. Mas, de qualquer maneira, a prática da caridade moral é a que mais nos aproxima de Deus. Todos podem praticá-la, porque ela nada custa. A caridade material custa, a caridade moral não. A caridade material pressupõe que você disponibilize recurso material, seu próprio, vá atrás, não importa. Então ela custa. Mas a caridade moral não, porque ela é seu, ela é sua, é o que você tem para dar. Isso ninguém te tira. Tanto o rico como o desprovido, de qualquer bem pode exercê-la. Podemos praticar a caridade por pensamentos, por palavras, por ações. Pelo pensamento, orando. E é uma das formas de caridade mais efetiva e mais valiosa. Por quê? Porque quando nós oramos, e oramos com o coração, e não com as rezas prontas, quando nós oramos com o coração, nós nos sintonizamos com Deus, ou com isso que se entende que seja Deus, com essa criação, com esse Criador supremo do universo. E dessa maneira, nós emitimos o que há de melhor dentro de nós. O que há de melhor dentro de nós. É o que há de mais puro em nós, é o que nós fazemos através da oração. Pela palavra, aconselhando e consolando. Gente, não existe nada melhor do que isso. Não existe nada melhor do que alguém virar para você depois de dizer obrigado tanto que você me ajudou pelo que você disse. Existe caridade maior do que essa? Existe bem melhor do que esse que você doou e que você recebe naquelas palavras de agradecimento? E pela ação, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem, como Jesus ensinou. Eu sempre levo isso muito em consideração. A vida vai ensinando a gente a levar isso em consideração. Todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa, é bom a gente pensar, eu gostaria que isso fosse feito para mim? Essa é a melhor maneira de nós balizarmos se aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos dizer é correto ou não, é certo ou não. É a gente sempre pensar um pouquinho antes, e é rápido pensar isso, é rápido. O pensamento é muito rápido, né? É rápido a gente pensar. Será que se eu disser isso é alguma coisa que eu gostaria de ouvir? Será que se eu fizer isso é alguma coisa que eu gostaria que fizessem para mim? É a melhor maneira de nós dosarmos as nossas atitudes, as nossas ações. Portanto, exercitando-se na caridade, trabalhe em favor do semelhante,
é o exercício de benevolência. Solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo, é o exercício da indulgência. Esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém, num ato de tolerância esclarecida, que se exprime na compreensão, é o exercício do perdão. E se nós formos ver, nós vamos ver que os três valores que estão embutidos no ensinamento de Jesus, né, a benevolência, a indulgência e o perdão, os três permeiam a questão da caridade moral. Então a caridade moral realmente é a mais difícil de ser praticada, porque ela pressupõe e exige de nós uma mudança muito drástica de comportamento e de valores, ou de valores e, consequentemente, de comportamento. Formas de praticar a caridade. Nós temos várias formas de praticar a caridade. Material, dessa maneira, doando alimentos, roupas, dinheiro, né? A mental, prece, amor e perdão. E a verbal, fala suave, consolo. Fala suave e consolo. Eu achei que tinha mais uma ali, por isso que eu apertei. Então aqui nós temos as três maneiras que nós podemos praticar a caridade. Através de uma ação concreta, material, através de uma ação mental, através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, e através de uma ação verbal. Eu sempre acho que essa aqui é a mais sensível de todas. Porque as nossas atitudes, elas podem ser planejadas para que elas aconteçam. Então as nossas atitudes materiais e verbais, elas podem ser planejadas. Qualquer um de nós tem a capacidade de ser um bom ator, uma boa atriz. Ou seja, nós podemos representar com muita facilidade. Eu posso fazer uma doação material e mostrar para as pessoas que sou caridoso. Eu posso falar bonito, falar palavras perfeitas e mostrar para as pessoas que verbalmente eu sou caridoso. Agora, mentalmente eu não engano ninguém. Mentalmente eu não engano ninguém. Nós pensamos, refletimos o que nós verdadeiramente somos moralmente. Não há como você se enganar. Aliás, Hermâncio Dufour escreveu um livro fantástico que chama Escutando os Sentimentos. Quem não leu, leia, porque para mim é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, Escutando os Sentimentos, da Hermâncio Dufour, psicografada pelo Vanderlei Oliveira, aonde ela nos convida a escutar os nossos sentimentos. Escutar os nossos sentimentos no sentido de nos conhecermos, identificando coisas que nós não gostamos em nós, e na medida em que nós identificamos essas coisas que nós não gostamos em nós, é quando nós estamos preparados para fazer a reforma íntima, as mudanças íntimas necessárias. Porque enquanto a gente não conseguir enxergar nada de errado dentro da gente, que a gente negar que nós temos coisas erradas, é porque nós não estamos preparados ainda para fazer a reforma íntima. Nós só estamos preparados para fazer a reforma íntima na medida em que nós admitimos que nós somos espíritos imperfeitos e que temos falhas. Por isso que o título do livro chama Escutando os Sentimentos. Ou seja, escutando os nossos próprios sentimentos para que a gente possa fazer as mudanças necessárias. Então, a caridade mental, ela é a mais sincera, porque ela reflete o que nós somos realmente. Essas duas nós podemos forjar, nós podemos até, não que a gente faça isso, tá? Mas nós podemos fazer. Nós podemos ser mentirosos, fazendo a caridade material e a caridade verbal, mas nós nunca conseguiremos ser mentirosos fazendo a caridade mental através da prece, do exercício do amor e do exercício do perdão. Porque para perdoar não é fácil. E ela pode ser também dessa maneira, passiva, ou seja, fazemos a caridade simplesmente silenciando. Não é verdade? Quantas vezes nós recebemos provocações? Se nós retrucarmos, vai criar um caos, vai virar um caos. Mas se nós silenciarmos,
Nós vamos ensinar para quem está nos ofendendo alguma coisa. Quando nós temos essa capacidade de nos silenciar perante uma provocação. Portanto, não revide, né? Não revidar aquilo que estão nos fazendo. Ela pode ser gestual, um abraço, né? Um afago, porque são maneiras de nós expressarmos uma caridade, um carinho, uma afeição, e fazer com que a outra pessoa se sinta acolhida, protegida, amada. Portanto, é uma caridade também, a gestual. O sorriso é fortíssimo. O tanto que o sorriso muda a vida das pessoas. O tanto que é contaminante, né? Contagioso, melhor dizendo. O tanto que é contagioso o sorriso. O quanto que alguém sorri para você, quase que instintivamente você sorri de volta. Então, sorriso é uma maneira de nós fazermos a caridade, porque muda significativamente a vida de alguém em um determinado dia, um simples sorriso. Mediúnica também é uma maneira de se praticar a caridade, ouvindo e auxiliando. Por que ouvir e auxiliar é uma prática mediúnica de fazer a caridade? Porque quando nós ouvimos alguém, ouvimos mesmo, e quando nós auxiliamos alguém verdadeiramente, nós somos inspirados, intuídos pela espiritualidade. Todos nós somos médiuns. Todos nós estamos permanentemente interagindo com o plano espiritual, com os nossos irmãos espirituais. Portanto, quando nós estamos ouvindo com o coração e querendo ajudar a pessoa, ou quando nós estamos falando, auxiliando, nós estamos sendo intuídos. Portanto, é uma prática mediúnica. Nós não estamos fazendo aquilo sozinhos, estamos fazendo amparados pelos espíritos que nos socorrem nesses momentos. O maior mandamento. A caridade, como nos ensina Jesus, está presente no seu principal mandamento. Talvez de todos os mandamentos que Jesus nos apresentou, esse certamente é o maior. Quando perguntam a ele, mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhes responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso nos reporta a própria parábola do samaritano. Quando Jesus diz que todo bem, toda ajuda, todo carinho que nós damos ao outro, nós estamos fazendo a ele. E assim é Deus também. Quando nós amamos o outro, quando nós gostamos, respeitamos, ajudamos o outro, nós estamos fazendo isso a Deus. E ao mesmo tempo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, tem um outro viés essa fala. Para que nós aprendamos a amar o outro como a ti mesmo, como a si mesmo, é necessário que a gente aprenda primeiro a nos amar. Olha que coisa legal isso. Eu não consigo amar ninguém se eu primeiro não me amar. E isso não é egoísmo, isso é sabedoria. Porque eu só sei amar alguém quando eu entendo o valor do alto amor. Quando eu vejo e percebo o tanto que é importante eu me amar. Então, ao mesmo tempo, nesse mandamento, ele nos ensina duas coisas, que amar ao outro é amar a Deus. E amar ao outro significa que nós já aprendemos a nos amar também. Portanto, é um exercício de aprendizado profundo. Não é fácil, de aprendizado profundo. Amarás a Deus de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. É óbvio. Se Deus se faz presente em todas as criaturas, como é que eu amo a Deus se eu fico sem amar alguma de suas criaturas? Porque Deus está na sua criação, nas suas criaturas. Então nenhum de nós pode dizer que realmente ama a Deus se nós alimentarmos o nosso íntimo desamores, raivas, ódios, invejas em relação a outras pessoas. Portanto, a gente poderia dizer, de uma forma muito triste, que nós ainda não aprendemos a amar a Deus.
porque nós ainda temos desafetos na nossa existência. Então nós precisamos aprendê-los através da benevolência, através de tudo aquilo, a aceitar e aprender a amar. Para terminar, isso é muito importante, que também está no estudo. Esse ensinamento de fora da caridade não há salvação, ele se contrapõe a algumas máximas que nós convivemos historicamente no mundo ocidental, principalmente por conta da Igreja Católica. A Igreja Católica, e muitos de nós espíritas somos oriundos da Igreja Católica, poucos são nascidos em berços espíritas, muitos hoje buscam o espiritismo na intenção de um aprendizado maior, muitos conviveram com isso. Fora da igreja não há salvação, ou fora da caridade não há salvação. E o que a gente aprende é que essa fala, longe de unir os filhos de Deus, os separa. Por quê? Porque o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação de todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz fora do Espiritismo não há salvação. Ora, toda religião que leva a Deus ajuda na salvação, ajuda na construção do caminho da felicidade. O fato de alguém hoje participar ou estar em uma outra religião, mas seguindo os princípios, os ensinamentos do Cristo e os ensinamentos de Deus, isso não o faz fora da salvação. Portanto, todas as religiões que levam a Deus e ensinam os valores do cristianismo, todas elas são importantes em determinado momento para aquela pessoa que ali está frequentando. Nós não podemos nunca querer equiparar todos nós em uma mesma linha de pensamento, porque cada um reflete o seu momento, cada um reflete a sua capacidade de compreender a vida e a existência espiritual. Cada um está dentro dos seus limites de compreensão. Nós, felizmente, podemos agradecer à doutrina espírita que, dentro de um conceito muito mais amplo de esclarecimento, nos traz informações mais profundas, mas também nos traz um compromisso muito difícil. Eu sempre digo que ser espírita é muito difícil, porque nós temos que nos vigiar 24 horas por dia, seja no estado de vigília, seja no estado do sono, porque o espírito não dorme. Nós temos que vigiar os nossos comportamentos e principalmente o nosso pensamento, como eu disse agora mesmo. Porque o nosso pensamento, ele flui livremente. Você pode encarcerar um indivíduo dentro de uma solitária, prendê-lo fisicamente, mas o seu pensamento continuará livre. Portanto, o pensamento, ele reflete o que nós somos moralmente. Por isso que ser espírita não é fácil, porque no espiritismo nós aprendemos a importância de nós controlarmos o nosso pensamento, para que ele reflita um melhoramento moral, para que ele determine um melhoramento moral. Por isso que ser espírita não é fácil. Portanto, não são todos, obviamente, que têm condições de assumir os ensinamentos da doutrina espírita, de entender e de assumir nas suas vidas aquilo que o espiritismo prega. Por isso, cada um se encontra na religião onde está, porque o seu momento possibilita isso. É o que o seu momento oferece para ele. Nós não podemos cobrar de um católico, de um crente, de um muçulmano, de um protestante, seja qual for a religião ou a seita, nós não podemos cobrar deles uma postura similar à nossa. Aliás, quando Jesus diz que fora da caridade não há salvação, e fala da benevolência, fala da capacidade do perdão e tudo mais, e de você aceitar as adversidades, é inclusive aceitar as adversidades religiosas. Porque aquele é o momento da pessoa. E não há nenhum de nós que possa dizer que as outras religiões, ou aqueles que participam de outras religiões, também não fazem a caridade. Aliás, muitos fazem muito mais caridade do que nós. Então, portanto, para nós, na doutrina espírita, nós aprendemos que fora da igreja não há salvação, não é uma fala correta, porque ela leva à separação e não à construção.
A verdade absoluta, que é a outra, fora da verdade não há salvação, é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada. E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. A mesma coisa. As pessoas que acham que são donas da verdade, essas pessoas são as mais sofridas, são as que mais sofrem a sua própria ignorância e a sua própria ilusão de saber de acharem que sabem a verdade. Por quê? Porque a verdade absoluta nós desconhecemos completamente. Nós que somos detentores de tantas tendências negativas, portadores de tantos vícios, como é que nós podemos achar que conhecemos o que seja a verdade absoluta? De maneira alguma. Portanto, fora da verdade não há salvação, é um equívoco de fala. Porque a verdade nós não conhecemos ainda. E se nós entendêssemos dessa forma, nenhum de nós estaria salvo.